No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês 5 fundos imobiliários muito seguros que pagam bons dividendos, principalmente para você que está buscando investir em fundos imobiliários visando a sua aposentadoria só gerando renda passiva. Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito do canal ainda, já peço que você se inscreva, deixe o seu gostei para estar acompanhando mais conteúdos iguais a esses e outros assuntos relacionados também a investimentos e ao mercado financeiro de uma forma geral. Falando sobre fundos imobiliários, existe hoje uma infinidade muito grande, não é mesmo? Você pode escolher qual o valor, qual o preço, qual o segmento, qual o risco você pode escolher para investir. Porém, dentre todos os fundos imobiliários, existem aqueles que existem e dão alguns aspectos mais interessantes na hora de analisar visando para o longo prazo. Quando você quer investir em um tipo de ativo, pensando principalmente na segurança e na rentabilidade e em uma boa distribuição dos seus investimentos para o longo prazo, para uma aposentadoria futura, ou até mesmo para que você não fique tão preocupado assim, como é o caso de quem investe, por exemplo, em um fundo imobiliário de um perfil arriscado, que passa maus bocados, principalmente quando seus rendimentos sofrem uma oscilação muito grande ou até mesmo suas cotas se desvalorizam de uma forma bem exagerada. Fundos imobiliários que valem por cota R$100 acabam valendo R$40 e aconteceu disso no mercado. Se você acompanha, você sabe que aconteceu com alguns fundos imobiliários que eu não vou citar aqui, mas se você acompanha e está antenado no mercado financeiro, você sabe muito bem de quem que eu estou falando, não é mesmo? Se você sabe, deixa aí no comentário que eu vou estar olhando depois para ver se você acertou ou não. E falando já, vamos logo falar sobre um dos nossos primeiros investimentos. Vou começar falando sobre o primeiro fundo imobiliário que tem ótimos indicadores e é um fundo imobiliário que faz parte de um portfólio de uma das maiores gestoras de investimento aqui da América do Sul, que é a Kinea. A Kinea é uma gestora principalmente de fundos de investimentos e possui vários fundos imobiliários sob gestão. O KNRI11 é só um dos fundos imobiliários que a Kinea faz gestão. Além do KNRI, tem o KNSC, tem o KNRI e outras coisas, tem uma infinidade de fundos imobiliários. O KNRI, no caso o KNRI11, é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, suas estratégias e o seu foco é a aquisição de imóveis, prédios comerciais, salas corporativas para geração de renda, ou seja, você vai fazer parte de um grupo de investidores que vai comprar imóveis e vai receber aluguel e vai ser distribuído para você através dos seus dividendos, dos seus proventos que são pagos mensalmente por fundos imobiliários, ok? E o KNRI tem o seu preço hoje de negociação aqui de R$ 161,45. Aqui algumas informações também a respeito dos seus dividendos, né? O acumulado dos últimos 12 meses aqui do KNRI11 é de 7,4% ou R$ 11,94 por cota. Ele pagou R$ 11,94 para cada cota que você poderia estar investindo nele. Isso pode acontecer para o futuro? Pode ser até muito melhor que isso. Pode ter uma rentabilidade muito maior ou pode ser inferior. Isso faz parte do jogo de quem investe em renda variável. E aí, antes que você comente, mas um rendimento de 7,5%, nem 7,5%, de 7,4% em 12 meses é pouco. Mas olhando, né, principalmente se você tem essa ótica já ou já busca ter essa ótica de analisar fundos imobiliários de tijolo de uma perspectiva diferente de quando você analisa um fundo imobiliário do tipo papel, você sabe que fundos imobiliários geralmente têm uma média de pagamento de proventos bem próximos um do outro, porque se trata de uma estratégia diferente, uma estratégia, digamos assim, até menos agressiva do que quem investe em títulos de dívidas do setor imobiliário, que é basicamente o que fundos de papel faz, né? Compra um CRI, compra uma LCI, compra uma LH, que são letras hipotecárias, compra vários títulos de dívidas ali relacionados a empresas do setor imobiliário, consequentemente recebe juros. E aí existe sim aquele risco de crédito, consequentemente vindo daqueles títulos de papel. No caso de imóveis é um pouco diferente, né? Então existem alguns detalhes que é melhor você levar em consideração de outra forma e não da mesma forma que você leva fundos imobiliários do tipo papel. Principalmente quando falamos do PVP, por exemplo. PVP de fundos imobiliários de papel é mais assertivo do que você analisar o PVP de um fundo imobiliário do tipo tijolo, porque consequentemente existe várias coisas que são feitas ali e essas informações muitas vezes distorcem um pouco do real valor que aquele ativo de um fundo imobiliário de tijolo pode equivaler. O que eu quero dizer é o seguinte, que durante um período, vamos supor que um ano, imóveis passam por avaliação, ou seja, aquele imóvel de um determinado lugar, de uma determinada localização, pode sofrer uma valorização do seu preço ou pode sofrer uma desvalorização, de acordo com alguma coisa que possa acontecer. O imóvel é construído em uma localização e agora vai ter uma estação de metrô perto, vai ter um shopping X, vai ter isso e aquilo. Consequentemente, esse imóvel vai valorizar. Acontece uma catástrofe, um desastre natural na região do imóvel, ou se torna como
comum acontecer? O imóvel vai se desvalorizar, não é mesmo? É mais ou menos assim que funciona uma avaliação, né, que fala de avaliação de mercado de imóveis. E não só imóveis que faz parte de fundos de investimento, mas imóveis no geral sofrem esse tipo de avaliação. Por isso que muitas vezes você consegue ganhar um bom dinheiro fazendo venda de imóveis ou também pode sair perdendo, dependendo da sua escolha, da sua avaliação. Mas o KNRI possui um portfólio bem interessante, tá? Aqui dando continuidade, nos últimos 12 meses ele sofreu uma valorização nas suas cotas de 7%. Vamos olhar um pouco mais de algumas informações. Por exemplo, o tamanho do patrimônio. São 3,8 bilhões em patrimônio, quase 4 bilhões em patrimônio. E o PVP hoje, mesmo não sendo tão, né, um fator tão direcional para analisar fundos imobiliários de tijolo, o PVP aqui do KNRI até que está baixo, né, 1,1. Ainda é um PVP aceitável, principalmente para imóveis. Eu diria que não dá para levar 100% a sério o sentido do PVP em fundos imobiliários de tipo tijolo, porém também você não vai investir cegamente com um fundo imobiliário de tijolo que tem um PVP de quase 2, de 1,6, 1,7, 1,8. Eu particularmente não invisto em nenhum fundo imobiliário que tenha um PVP acima de no máximo 1,3. O meu valor de corte é isso, 1,3 e acabou. Pode ser a mil maravilha, pode chover ouro, mas eu não compro de forma alguma. E você? Qual o critério que você usa para investir em fundos imobiliários? Deixa aí também nos comentários, que eu estou bem curioso para saber. Olhando aqui também sobre a quantidade de investidores, né, mais de 260 mil cotistas, pessoas investem nesse fundo imobiliário e vamos diretamente ao seu portfólio, que é outra coisa bem relevante. Portfólio são os imóveis que esse fundo imobiliário possui. Aqui um total de praticamente 20 imóveis faz parte do portfólio deste fundo imobiliário. São imóveis galpões localizados em São Paulo e prédios comerciais também aqui em São Paulo. Porém, se nós formos passando aqui para o lado, nós conseguimos ver mais imóveis e onde eles estão localizados. Por exemplo, temos um imóvel aqui no Rio de Janeiro, apenas 2,5% de espaço físico sem ser locado. Tá muito bom, né? Uma vacância física e financeira, quanto menor for, melhor. Quer dizer que tem menos espaço livre e mais espaço locado, mais dinheiro entrando no fundo imobiliário, mais dinheiro supostamente distribuído em forma de proventos. E aqui a vacância, de uma forma geral, desse fundo imobiliário é muito baixa. Pode-se observar que a maior parte de vacância aqui, no caso é chamada também de inadimplência, é nesse prédio aqui, edifício Joaquim Floriano, que é praticamente 10%. É o único imóvel que tem uma vacância um pouco mais alta. Os demais nem possuem nenhum tipo de vacância, ou seja, nenhum tipo de espaço, nenhum tipo de pendência financeira com nenhum tipo de inquilino. E é claro, um ótimo fundo imobiliário para quem está olhando para o longo prazo, pelaquela questão de ser um fundo imobiliário mais diversificado, menos agressivo, traz menos isso na questão de rentabilidade, de suas cotas desvalorizarem muito, porque são fundos imobiliários que têm um perfil mais de segurança, né? Por isso que quem está olhando muitas vezes por longo prazo pode ser interessante, não só olhar para uma coisa, mas pensar como um todo, né? O que eu espero da minha carteira, o que eu espero do meu caminho de investidor para os próximos 20, 15 anos que eu estou investindo, ou até menos que isso, né? Vai depender muito de quanto você investe mês a mês. Mas vamos para o próximo, que é o fundo imobiliário XPML11. Um fundo imobiliário agora com foco em shopping centers. Aqui você vira sócio de um fundo de investimento, de um grupo de investidores que investe em shopping centers. Então muitas vezes você pode até estar passeando dentro de um shopping que você tem cotas e recebe aluguel, né? Imagine a sensação que não deve ser você passar em frente a uma loja e saber que aquele shopping que você está passeando, consequentemente, aquela loja especificamente que você está passando, paga aluguel para você e você recebe aluguel indiretamente através da cota daquele fundo imobiliário. Essa é uma sensação muito boa, não é mesmo? E aqui o preço do XPML11, um fundo de shopping, R$ 112,90. Os últimos dividendos pagos pelo XPML11, 8,56% ou R$ 9,66 por cada cotinha que você tivesse investido. A sua valorização de cotas, né, nos últimos 12 meses é aqui de 9%. Quase 10% nos últimos 12 meses de valorização, então teve uma valorização até interessante, o que é esperado, né, até pelo cenário que nós estamos caminhando aí, que é uma baixa de taxa de juros. Fundos imobiliários, principalmente tijolo, tendem a se valorizar mais em um cenário de baixa de juros. E aqui, claro, olhando também um pouco do seu PVP, né, o PVP dele também relativamente baixo aqui, de 1,1 também, né, tanto o KNRI quanto o XPML, o mesmo PVP e um patrimônio também de 3,4 bi, patrimônio consequentemente muito grande. O valor de caixa aqui está um pouquinho mais elevado, né? Quase 234 milhões praticamente, ou 24% do patrimônio está em caixa. Provavelmente deve ser para alocar ou para aquisição de novos imóveis, e isso também é muito bom, né? O último rendimento que foi pago aqui, no caso do XPML11, foi de 85 centavos, o que deu uma rentabilidade mais ou menos aí de 0,75 ao mês. E aquilo que eu falei, né? Uma rentabilidade talvez pouca se você estiver olhando só a questão do provento e não olhando a segurança, a diversificação do fundo imobiliário.
imobiliário. E a média que eles andam pagando aí é entre 7 a 9,5%, 9% ao ano. Não foge muito disso não. Olhando um pouco aqui agora, dos imóveis que faz parte do XPML. Shopping Campinas, Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, Shopping Bela Vista na Bahia, tem shopping centers espalhados por vários estados, inclusive até no Amazonas, né? Santana Park Shopping no estado do Amazonas. E aqui também Natal Shopping no Rio Grande do Norte, Caxias Shopping lá no Rio de Janeiro. Então são imóveis espalhados por alguns estados aí do Brasil. Aqui no caso de se tratar de maiores espaços, né, e uma quantidade maior de inquilinos, consequentemente shoppings tendem a ter uma vacância um pouco maior, mas nada também muito exagerado, né? Temos aqui uma vacância que é próxima de 15% as maiores vacâncias. Os maiores espaços físicos aqui, por exemplo, podemos ver usar como exemplo esse Plaza Sul Shopping aqui de São Paulo, que a vacância física, né, 15% do seu espaço, que é de 27 mil metros quadrados, 15% praticamente desse espaço ainda está sendo preparado ou está esperando algum inquilino para alocar, para fazer uma loja, enfim, fazer qualquer tipo de negócio ali que envolva o espaço dentro do shopping. Mas de uma forma geral, para um tipo de segmento ainda está aceitável. Seria estranho ou ruim se todos esses shoppings tivessem com a vacância de 30%, de 20%, e não são todos, né? Por isso que é bom você buscar sempre fundos imobiliários que tenham uma quantidade mais legal de imóveis, né? Porque, por exemplo, você tem um único imóvel, se esse único imóvel deixa de receber aluguel, você vai receber aluguel de onde? Agora, se você tem 15 imóveis, um só deixa de receber aluguel, você tem mais 14 gerando renda. Vai ser menor? Vai. Aí, em algum momento, ele vai repor, vai surgir outro inquilino, e assim acontece também no nosso dia a dia, né? Você troca de casa, você é o dono de uma casa, você aluga o espaço, entra o inquilino, sai inquilino, entra inquilino novamente, e assim se toca a vida. Os fundos imobiliários também isso não muda, tá? Vai sair um inquilino, vai entrar outro e assim sucessivamente. Caso a vacância, o espaço físico seja muito grande, faltando inquilino ou problemas com inadimplência, aí poderia sim ser um problema, né? Mas durante todo o tempo isso vai acontecer. Vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa ou outra com o inquilino, mas, né, de acordo com os contratos que são emitidos ali na hora de fazer o contrato de locação, consequentemente sempre tem garantias, o que assegura uma melhor segurança, principalmente para o fundo de investimento, para o próprio inquilino, né? Para quem vai alugar aquele espaço, sempre há prós e contras ali que envolvem ambas as partes se beneficiam de uma certa forma. Isso também é bom. Mas é um ótimo fundo imobiliário também para quem está buscando o longo prazo. O nosso terceiro fundo imobiliário, VRTA11. Um fundo imobiliário um pouco diferente agora dos outros dois citados. O VRTA11 é o único fundo imobiliário que eu vou estar falando aqui que se trata de um fundo imobiliário do tipo papel. Os demais são fundos imobiliários também do tipo tijolo. O VRTA11 tem um preço de R$ 88,10, pelo menos a última cotação dele foi esta, e pagou dividendos um pouco mais elevados, né? Pagou aqui aproximadamente 12,05% nos últimos 12 meses, uma rentabilidade maior. Mas aí é aquilo que eu falei, é um fundo imobiliário do tipo papel. Não que esse seja um fundo imobiliário do tipo papel ruim, é um fundo imobiliário que tem muita qualidade, investe em títulos de investimento que tem um risco de crédito menor, mais baixo, mais seguro. Então tem aquele perfil mais high grade, não high yield, que é arriscando mais e tendo mais retorno. É o mesmo perfil basicamente de um CPTS da vida, por exemplo. O CPTS também tem esse mesmo perfil, tem uma rentabilidade consideravelmente dentro do que é esperado, porém investindo em títulos que traga principalmente segurança e não esteja visando só o risco em primeiro lugar e o rendimento, né? Tem por exemplo, dividend yield aqui de 22%, de 25%. Poderia ser uma coisa esporádica, seria só de um momento. E isso, consequentemente, vai mudar de acordo com o tempo também. Pode-se ver esse fundo imobiliário pagando um pouco menos? Pode. Por quê? Porque está baseado, esse fundo imobiliário está atrelado à taxa de juros. Selic cai, IPCA vai cair, vai subir em vários momentos na história. E esses rendimentos vão acompanhar também. Isso é fato. Teve uma pequena desvalorização aqui de 7,25% nos últimos 12 meses. Nada também tão exageradamente assim. É relevante. E o PVP hoje ainda se torna bem interessante, né? Por se tratar de um fundo principalmente de papel. 0,95 é o PVP do VRTA11. Patrimônio de 1,4 bi. Patrimônio também muito grande, né? Acima de 1 bilhão. Eu já acho um patrimônio relativamente grande, e também pagou, por exemplo, no último mês aqui 70 centavos por cada cota, né? O que deu aqui próximo de 0,78% ao mês, quase 0,8%. Vamos olhar um pouco do portfólio. O portfólio dele que é dividido entre cotas de outros fundos imobiliários, né, que são relacionados diretamente aqui a investimento em cotas de outros fundos. É praticamente como se fosse um fundo de fundos, né, que são aqueles fundos imobiliários que investem diretamente em outros fundos. E outra porcentagem do seu patrimônio é dividida em bons títulos de dívida, que são
são os CRI, né? Você pode até ver aqui o CRI, que é cédulas de recebíveis do setor imobiliário. E aqui são diversos títulos, mas todos de ótima qualidade, o que traz menos risco para quem está investindo por longo prazo. E eles sempre vão estar fazendo isso, é uma estratégia do fundo imobiliário, está investindo em títulos que tragam principalmente segurança. E se eu estou olhando por longo prazo, se eu quero algo mais duradouro para minha carteira de investimentos, consequentemente, fundos imobiliários assim, mesmo sendo de papel, também se torna interessante, né? Até porque o recomendável nunca vai ser que você só encha uma carteira, né, a sua corretora de fundos imobiliários de papel ou só de fundos imobiliários de tijolo, mas sim que você faça uma mescla. Compra mais fundos imobiliários de tijolo, mas coloca um ou dois de papel. Compra pelo menos um fundo de fundos, né, que é um meio híbrido ali entre papéis e, por exemplo, esse VRTA11, que é um exemplo bem prático disso. Coloca assim alguns fundos imobiliários para dar uma diversificada mais equilibrada na carteira. De uma forma geral, isso vai te beneficiar muito mais se alocar, consequentemente, todo o seu patrimônio em um tipo só de segmento, ou só papel, ou só shopping, ou só não sei o que. O certo é diversificar. Existem bons fundos imobiliários em todos os segmentos. Basta ter um pouco de paciência e, claro, buscar sempre fazer uma melhor escolha nesse sentido. Falando sobre o nosso quarto fundo imobiliário. O fundo imobiliário, acredito que se não for no primeiro, não é, mas eu acho que, se eu não me engano, é o terceiro ou o segundo fundo imobiliário que tem o maior patrimônio da Bolsa de Valores. O HGLG11 é um fundo imobiliário focado em galpões logísticos, compra e aquisição de construção de galpões logísticos para locação também. Locação de espaço principalmente para grandes empresas que precisam daquele espaço astronômico e gigantesco para alocar os seus estoques, fazer ali a sua estrutura para um marketplace, por exemplo. Aí você tem no portfólio Americanas, Mercado Livre, a própria Magazine Luiza. A maioria dessas empresas de varejo locam grandes espaços assim para poder suportar, né, toda a demanda que eles possuem diretamente todos os anos e em todo o tempo. Isso vai de empresa para empresa, mas a HGLG possui ótimos ativos também. São muitos galpões distribuídos em várias regiões também. O preço hoje do HGLG11 é de R$ 159,13. É um preço um pouco mais elevado, mas está dentro daquilo, né? O seu PVP também não é tão elevado assim, nós vamos olhar um pouco mais adiante. Os últimos dividendos pagos aqui pelo HGLG11 foram de 9,24% e uma pequena desvalorização de 4,4% nos últimos 12 meses. Mas não fugiu tanto assim. Olhando aqui historicamente um gráfico de 5 anos, podemos ver que o seu preço não fugiu tão assim, né? O seu último preço mais baixo foi lá em 2021 a R$ 155. Depois disso ele não chegou a valer o mesmo preço, não esteve no mesmo preço de cotação. Então ele está ali próximo, está dentro da média do que ele geralmente é negociado. Não muda muito nem para cima e nem para baixo, né? A sua volatilidade é bem pouca. O PVP dele hoje aqui é de 1,04, e aí é aquele que eu falei, né? Para um fundo imobiliário de tijolo, isso pode não ser tão relevante assim. Eu levo como próprio critério meu, até 1,3, 1,4 é o topo ali. Adiante disso eu não sei se eu compraria. Talvez em algum outro momento se baixasse mais o PVP. Ainda é aceitável. O seu patrimônio é de 5,1 bilhões, né? É muita coisa. É muito imóvel que compõe aqui o portfólio. Os últimos rendimentos pagos aqui pela HGLG foi de R$ 1,10, o que deu aí um rendimento próximo de 0,68% ao mês. É aquele que eu falei, são rendimentos um pouco mais, né, tímidos em relação a outros investimentos, outros rendimentos aí que fundos imobiliários de papel trazem. Mas, consequentemente, no longo prazo é o que está mais dentro da média. Você vai ter fundos imobiliários pagando em uma média geral, histórica, 7% ao ano, 7%, 8%, até menos que 7%, né? Dependendo de como tiver as taxas de juros. É muito mais fácil você ver pagando a essa rentabilidade do que 20% o tempo inteiro, 15%, 23%, 30%. Isso aí não vai acontecer. Em alguns momentos outros acontecem, né? De forma mais momentânea. Olhando aqui um pouco sobre os imóveis, né? O HGLG tem imóveis espalhados também pelo Rio de Janeiro, como esse caso do HGLG Campo Grande. Aqui a maior parte dos imóveis também está distribuída por São Paulo, onde a vacância também é praticamente zero, claro, com observação desse imóvel aqui que tem praticamente 44% de espaço ainda para ser locado. Deve ser um imóvel um pouco mais jovem também, menos tempo de aquisição ou de construção, mas os demais também possuem uma vacância um pouco mais aceitável. Alguns espaços, como por exemplo esse HGLG Itupeva, tem metade do espaço ainda para ser locado. Isso com o tempo vai acontecer de chegar a ser locado também, ou até mesmo ser vendido, né? Os fundos imobiliários fazem muito isso também. Compram, constroem, e aí quando fazem aquela avaliação que eu citei lá no começo do vídeo, consequentemente eles vendem e ganham pela alienação, pela diferença do custo de aquisição ou de construção pelo preço de venda esses galpões, né? Da mesma forma que eles estão interessados em ter galpões, outros fundos imobiliários mesmo, por exemplo, podem comprar
ou grandes empresas podem comprar esses galpões e transformá-lo em imóveis próprios. Mas o HGLG11 também é um ótimo fundo imobiliário, né? Não é à toa que é um dos maiores da Bolsa de Valores. Está atrás aí, se eu não me engano, só de outro fundo imobiliário que também que se trata de um fundo imobiliário da Quinéa Investimentos, que é a gestora que tem praticamente os maiores fundos imobiliários em tamanho patrimonial hoje. Mas é um ótimo investimento também para olhar para o longo prazo. Vamos falar do nosso último e quinto colocado aqui, que é o HGRU11 ou CS High Grade Renda Urbana, que é um fundo imobiliário também do tipo tijolo. Porém, aqui é um pouco diferente, eu diria, do que logística faz, do que lajes corporativa faz, como é o caso do KNRI, ou até mesmo do que shopping centers faz. Aqui são imóveis distribuídos nas ruas mesmo. Por exemplo, aquelas lojas pernambucanas, lojas como, por exemplo, Walmart. Essas lojas, esses espaços grandes, sabe que existe aquelas lojas? É basicamente a estratégia que esse fundo imobiliário aqui possui. Ele tem praticamente imóveis espalhados por diversas regiões, alugado para grandes empresas, grandes lojas de varejo, e a sua estratégia é basicamente isso: adquirir imóveis para locação de varejo, para aquelas lojas que ficam na rua, não dentro de shoppings, mas sim nas ruas, onde locais geralmente que tem um grande fluxo de pessoas passando, transitando o tempo inteiro. O preço do HGRU11 é de R$ 129,77, de acordo com a última cotação. Dividendos que ele pagou 9,10%, uma valorizaçãozinha aqui um pouco tímida de 3,6% nos últimos 12 meses. Nada ruim, né? Pelo menos não desvalorizou, o que também é normal se desvalorizasse 3%, né? A única observação que eu já deixo aqui, pelo menos no meu critério, né? Pode não ser o seu critério, é a questão do PVP. Eu aguardaria um melhor momento para comprá-lo quando ele estivesse com um preço um pouquinho mais baixo, mais próximo de 1, consequentemente, mesmo se tratando de um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seu patrimônio de 2,2 bilhões, o que também não é nada ruim, e os últimos rendimentos que esse fundo imobiliário pagou foi de 0,85 ou 0,64% no mês. Outro rendimento que também não é nada estratosférico, né? Não temos aqui em fundos imobiliários de tijolo nenhum rendimento que passou 0,8%, mas é aquele que eu falei, vai estar sempre mais próximo do que pode se esperar no longo prazo. Seria estranho se ele pagasse aqui 20% de provento nos últimos 12 meses e nesse mês ele já pagasse, nesses próximos 12 meses ele pagasse os mesmos 7% que ele está pagando agora. Seria uma diferença bem grande, né? Uma mudança até drástica no rendimento desse fundo imobiliário. Isso é o que acontece em outros fundos imobiliários aí que eu acompanho diretamente no mercado financeiro. Você provavelmente deva conhecer alguns que fazem isso, que aconteceu isso, né? Todo mundo comprou, que pagou muito, não sei o que e tal. E aí foi lá e pá, começou a cortar os rendimentos, quase que pela metade ou mais da metade. E aí o pessoal começou a correr e as cotas se desvalorizando. E aí é aquilo que eu falei, né? É melhor fazer uma análise levando em consideração um cenário maior do que uma coisa isolada só de 12 meses e fazer péssimas escolhas. Para fechar, vou olhar um pouco do seu portfólio também. E aqui nós temos uma infinidade, cara. Se eu não me engano, é uns 70 imóveis a soma de tudo isso aqui. Geralmente cada ícone desse soma 3 imóveis, né? Olha só a quantidade. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente uns 20 íconezinhos desse, cada um com 4 imóveis. Mas a maioria são locados para diferentes empresas, né? Por exemplo, eu citei aqui Pernambucanas. São Pernambucanas espalhadas em vários endereços, né? Pernambucanas, a maioria em São Paulo, tem aqui no Mineirão Uberlândia, que é em Minas Gerais, tem em diversas regiões do Brasil. Na Paraíba, você tem imóveis também em Minas, são várias e várias regiões. Isso aqui você consegue ver um pouco melhor, até se você for lá no RI do fundo imobiliário, né, que é onde tem aquela divulgação do relatório gerencial, você consegue ver até a localização de cada um, mais detalhadamente onde fica, tal, o endereço, você consegue ver até fotos do imóvel. E aí é até interessante que você, antes de investir também, se você tiver interesse de olhar, que você consulte o RI, que é o relatório ali para investidores, né, relação com investidores de cada fundo imobiliário, para você ter um pouco mais de informação a respeito. Quanto mais informação você tiver, melhor, isso é inegável. Mas aqui, como eu falei, são diversas lojas, principalmente a maior predominância é de lojas pernambucanas, tem também Sans Clube, que é uma rede aí que faz parte do grupo Carrefour e também espalhadas por várias regiões. Tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, são muitos e muitos imóveis. E praticamente todos eles têm zero inadimplência, né? Nenhum tipo de problema com espaço para ser locado e também nenhum tipo de inadimplência com questão de pagar. Então, todos esses inquilinos aqui estão pagando tranquilamente os seus aluguéis sem nenhum tipo de problema. Então assim, você vai estar investindo com R$130 mais ou menos aqui em 70 imóveis diferentes e recebendo aluguel de diversos imóveis, tanto quanto dos outros também. E para você, seria interessante ou não? Deixa aí um questionamento. A verdade é que, de uma forma geral, o mais interessante mesmo, pelo menos na minha opinião, se você não concordar, tudo bem também, é que você busque não só investir em imóveis de fundos imobiliários de um único segmento. É muito mais interessante que ao longo do tempo também você
vá avaliando que estratégia você vai utilizar, qual que é a sua prioridade antes de investir. Você já resolveu a questão, por exemplo, da sua reserva de emergência? Já preparou uma reserva de emergência? Agora eu tô olhando para o longo prazo, bem para o longo prazo mesmo. Aí eu vou atrás de ativos que me tragam esse perfil e essa segurança que eu quero para meu dinheiro no longo prazo. Ou se eu estou buscando alavancar mais o meu capital de primeiro momento, expondo mais risco, aí seria interessante talvez eu analisar um pouco de ações que tem esse perfil, né? Fundos imobiliários tem um perfil, se trata de renda variável, mas tem um perfil um pouco menos volátil, então não é aquilo que você pode comprar hoje, uma cota pode valorizar 100% daqui a um ano. Não, isso não acontece. Vai ter uma valorizaçãozinha, às vezes de 20%, pode acontecer, sim, mas nada também fora do habitual. Pode ter uma variação tanto negativa quanto positiva. Isso é mais fácil de você controlar emocionalmente em fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.